tema do nosso estudo de hoje tem como título Requer o Senhor um segundo dízimo? Vários irmãos, inclusive de outros países, entraram em contacto conosco a perguntar se existia de facto um segundo dízimo obrigatório. Diante do avanço deste tema para posições cada vez mais extremas e para um fanatismo desmedido, entendemos ser necessário pesquisar o assunto com seriedade, equilíbrio e responsabilidade. Por essa razão, decidimos trazer aos irmãos um esclarecimento claro, bíblico e histórico sobre a questão do chamado segundo dízimo. Assim surge a pergunta que tem sido levantada: o segundo dízimo é bíblico? Devemos devolvê-lo hoje, uma vez que a Bíblia o menciona e a profetisa também faz referência a ele? Ao longo desta apresentação, iremos identificar em que momento a Bíblia menciona a existência de um segundo dízimo, analisando os textos no seu contexto histórico e religioso. Em seguida, examinaremos o que a mensageira do Senhor quis comunicar ao utilizar a expressão segundo dízimo, bem como as circunstâncias específicas em que ela faz essa referência. Desta forma, podemos compreender o assunto com clareza, equilíbrio e total fidelidade à palavra de Deus, evitando então interpretações fora do contexto bíblico e histórico. Iniciaremos este estudo abordando o texto bíblico em que é mencionado pela primeira vez a devolução do dízimo, analisando o seu contexto e o princípio espiritual que ele estabelece. A partir daí, então, iremos comparar os textos que tratam do primeiro dízimo com aqueles que mencionam o segundo dízimo, a fim de compreender por que razão eles não possuem a mesma finalidade nem a mesma função, apesar de ambos estarem inseridos no sistema de adoração estabelecido por Deus. Quando falamos do primeiro dízimo, estamos a referir-nos aos 10% dos nossos rendimentos, reconhecidos na Bíblia como a parte pertencente exclusivamente ao Senhor. Este é o dízimo mais conhecido e universalmente referido nas Escrituras. Ele aparece de forma clara pela primeira vez em Gênesis, capítulo 14, e entre os versículos 18 e 20, quando Abraão devolve o dízimo de tudo a Melquisedeque. Portanto, este dízimo não está associado a um sistema nacional ou cerimonial específico, mas a um princípio espiritual permanente de reconhecimento da soberania de Deus. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. É então importante perceber que o princípio do primeiro dízimo não começa com Abraão, embora seja com ele que encontramos o primeiro registro bíblico explícito da sua devolução. O Espírito de Profecia relata que o dízimo tem origem anterior, ligado ao reconhecimento da autoridade e da propriedade de Deus sobre todas as coisas. Mas o sistema dos dízimos não se originou com os hebreus. Desde os primitivos tempos, o Senhor reivindicava como seu o dízimo, e tal reivindicação era reconhecida e honrada. Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo Deus. O sistema do dízimo remonta a um tempo além dos dias de Moisés. Requeria-se que os homens oferecessem dádivas a Deus com intuitos religiosos antes mesmo que um sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Vemos então que desde o início Deus já reivindicava aquilo que lhe pertencia. O dízimo era então reconhecido como direito divino. Abraão não criou o dízimo, apenas reconheceu um princípio já existente. Quando Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, ele não estava a inaugurar uma prática, mas a confirmar um princípio anterior, ligado à soberania de Deus e ao seu sacerdócio. Por isso, o primeiro dízimo
não nasce com a lei mosaica, nem com Abraão, mas com o próprio governo de Deus. É neste contexto que encontramos a instrução divina registada no livro de Números, no capítulo 18 e no versículo 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Este texto leva-nos a um momento muito específico da história de Israel, logo após a saída do Egito. Deus não apenas libertou o povo da escravidão, mas passou a governá-lo diretamente. Israel não era apenas um grupo religioso, era uma nação inteira sob o governo e o comando de Deus. Ele orientava a vida espiritual, social e organizacional do povo, mostrando como deveriam viver, adorar e relacionarem-se uns com os outros. Dentro deste modelo, nada foi improvisado. Deus estabeleceu regras claras para que a nação funcionasse de forma equilibrada. Cada tribo recebeu responsabilidades bem definidas, de modo que todas as áreas da vida fossem cuidadas. O objetivo era manter o povo organizado, unido e fiel ao propósito divino, evitando assim a confusão, a desigualdade e o abandono das coisas sagradas. É então neste contexto que surge a tribo de Levi. Era diferente de todas as outras tribos. Os levitas não receberam terras como herança. A função deles era servir diretamente no santuário, cuidar do culto, ensinar a lei e conduzir o povo espiritualmente. Por isso, Deus determinou que o dízimo, que já lhe pertencia, fosse usado para sustentar esses homens, permitindo que se dedicassem integralmente à obra espiritual, sem se preocuparem com meios de sobrevivência. Assim, em Números capítulo 18 e versículo 21, Deus não está a criar o dízimo, mas a organizar o seu uso dentro do sistema levítico. O princípio é simples e permanece válido. A obra de Deus é sustentada pela fidelidade do seu povo. O que muda ao longo da história não é esse princípio, mas a forma como ele é administrado, de acordo com o plano de Deus para cada tempo. O apóstolo Paulo estabelece essa ligação direta, mostrando que o mesmo princípio que sustentava os levitas continua válido no contexto do Evangelho. Vejamos o que nos escreveu o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ou seja, o sacerdócio mudou, mas o princípio do sustento da obra permanece. Assim como aqueles que serviam no templo viviam das coisas do templo, do mesmo modo, os que anunciam o Evangelho podem viver também do Evangelho. Desta forma, Paulo não apresenta um novo sistema, mas aplica um princípio já estabelecido por Deus, mostrando que o sustento do ministério sempre esteve ligado ao serviço espiritual prestado. O que muda com a transição do Antigo para o Novo Testamento não é o princípio do sustento, mas a administração desse sustento, agora direcionada à obra do Evangelho e à expansão da mensagem de Cristo. Assim, o dízimo que na era levítica era destinado ao sustento dos que ministravam no santuário, encontra continuidade no Novo Testamento, sendo aplicado ao sustento daqueles que se dedicam ao ministério do Evangelho, conforme o plano divino para essa nova fase da história da redenção. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18, é-nos dito o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. No fim do versículo 18 diz: e digno é o obreiro do seu salário. Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 18. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia,
nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Estes textos mostram então de forma prática como o princípio do sustento do ministério continua a operar após o período levítico, agora são no contexto do Evangelho. O apóstolo Paulo recorda que no início da pregação cristã na Europa, apenas a igreja de Filipos assumiu a responsabilidade de o sustentar materialmente. A expressão dar e receber indica uma relação espiritual e missionária, e não um simples auxílio financeiro. Já vimos em outros estudos que a irmã White amplia o entendimento sobre o dízimo. Ela não o limita apenas ao pregador do púlpito, mostrando que o dízimo foi então separado por Deus para sustentar a proclamação da mensagem em todas as suas frentes legítimas. O dízimo deve ir para aqueles que trabalham na palavra e na doutrina, sejam homens ou mulheres. E agora vamos ler aqui apenas a parte de sublinhado. Enquanto, porém, alguns vão a pregar, ele, Cristo, pede a outros que lhe atendam às reivindicações quanto aos dízimos e ofertas com que se possa sustentar o ministério e disseminar a verdade impressa pela terra inteira. Esse é o meio pelo qual Deus quer exaltar o homem. Ellen White, neste contexto, diz que o dízimo pode ser usado para sustentar a obra do Evangelho, incluindo a disseminação da verdade impressa. Embora o dízimo principal seja para sustentar o ministério direto, ela aponta que o propósito mais amplo dos dízimos é garantir que o Evangelho chegue a quê? Ao maior número de pessoas, seja pela pregação direta, seja através das publicações que difundem a mensagem. A lógica aqui é que quando os obreiros são de sustento próprio, os recursos podem ser direcionados para outras frentes, como a impressão e distribuição de literatura evangelística, sem que isso represente um desvio do propósito do dízimo, desde que a propagação do Evangelho seja a missão principal. Não é a intenção deste estudo analisar onde os dízimos devem ou não ser empregados. Esse é um assunto importante, mas não é o foco desta apresentação. Para quem deseja aprofundar essa questão, nós já temos um estudo específico com o título Os dízimos e as ofertas à luz do Espírito de Profecia, onde esse assunto é tratado de forma detalhada, equilibrada e fundamentada nos escritos de Ellen White. Vamos deixar o link deste estudo disponível para todos aqueles que desejarem aprender mais profundamente como e onde os recursos confiados por Deus devem ser empregados. O que era o segundo dízimo? Depois de estabelecer o primeiro dízimo para o sustento dos levitas, conforme Números capítulo 18, versículo 21, o Senhor apresentou uma segunda aplicação dos recursos do povo, agora com um propósito diferente. Em Deuteronômio capítulo 14 e os versículos 22 e 23, lemos então o seguinte: Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogénitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. O segundo dízimo foi então estabelecido por Deus para atender às necessidades de Israel enquanto nação organizada. Israel não era apenas um povo religioso, mas uma sociedade completa, organizada pelo próprio Deus e, como toda a nação,
necessitava de recursos para manter o seu funcionamento equilibrado. Esse dízimo destinava-se então a quê? A suprir as áreas essenciais da vida nacional, como o bem-estar social, o cuidado com os necessitados, a saúde comunitária, bem como a manutenção das festas cerimoniais e das reuniões religiosas que fortaleciam a identidade espiritual e social como povo. Dessa forma, o segundo dízimo não estava ligado ao sustento do sacerdócio, função que já assegurada era pelo primeiro dízimo, mas à vida coletiva de Israel. Podemos compreender melhor esse sistema quando comparamos com a realidade das nações atuais. Hoje, qualquer país necessita de recursos para governar, organizar serviços públicos, apoiar os mais vulneráveis, manter sistemas de saúde, promover ações sociais e preservar eventos e estruturas que reforçam a coesão nacional. Em Israel, essas funções eram exercitadas dentro de um modelo teocrático e o segundo dízimo fazia parte desse mecanismo divinamente estabelecido. Assim, o segundo dízimo funcionava como um instrumento de equilíbrio social e espiritual, ensinando ao povo que a fé verdadeira não se limitava ao culto individual, mas incluía responsabilidade comunitária, solidariedade e participação ativa na vida da nação. Ele mostrava que servir a Deus implicava também cuidar da sociedade que ele próprio havia formado. A Bíblia mostra ainda que em determinados anos esse segundo dízimo assumia um foco ainda mais social. Em Deuteronômio capítulo 14, versículos 28 e 29 diz: Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. A serva do Senhor diz em Patriarcas e Profetas o seguinte: a fim de promover a reunião do povo para serviço religioso, bem como para se fazerem provisões aos pobres, exigia-se um segundo dízimo de todo o lucro. O segundo dízimo não se limitava à gratidão pessoal, ele também tinha um forte caráter de benevolência. A própria lei determinava que esse dízimo fosse compartilhado com os levitas, com os estrangeiros, com os órfãos e com as viúvas. Especialmente no 3º ano, ele era destinado diretamente aos necessitados, para que ninguém fosse esquecido dentre o povo. E quanto ao segundo dízimo, estará ele ainda em vigor? Antes de avançarmos, vamos apenas recordar o que já vimos sobre o segundo dízimo no tempo de Israel. Vimos então que o segundo dízimo não era para sustentar o sacerdócio, foi instituído para a reunião do povo nas festas religiosas, para a educação espiritual das famílias e, no 3º ano, para assistência aos necessitados. Ou seja, o segundo dízimo fazia parte de um sistema nacional e pedagógico, ligado à organização de Israel. Muitas pessoas afirmam que Ellen White fala de um segundo dízimo nos mesmos moldes do tempo de Israel, como se esse sistema de um segundo 10% continuasse a vigorar na Igreja atual. Segundo este entendimento, haveria ainda um segundo dízimo obrigatório, além do primeiro, a ser praticado da mesma forma que no antigo Israel, com usos específicos e definidos. No entanto, para analisarmos essa afirmação corretamente, precisamos perguntar: Ellen White realmente ensina a continuidade de um segundo dízimo obrigatório, como no sistema nacional de Israel, ou ela apenas menciona esse dízimo ao explicar como funcionava o espírito de liberalidade no passado? Por isso, é essencial avaliarmos o tempo e o contexto em que cada orientação foi dada, bem como o lugar e a finalidade para os quais foram estabelecidos. É precisamente essa distinção que precisamos analisar com atenção, à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia,
para que não misturemos princípios permanentes com aplicações circunstanciais, nem corramos o risco de nos confundirmos na compreensão do assunto. Muitos defendem que a lei do segundo dízimo continua válida nos nossos dias, apoiando-se em determinados textos que iremos examinar ao longo deste estudo. Iremos começar pelo livro Patriarcas e Profetas, analisando os textos que fazem referência ao segundo dízimo e o contexto em que essas declarações foram apresentadas. A fim de promover a reunião do povo para serviço religioso, bem como para fazerem provisões aos pobres, exigia-se um segundo dízimo de todo o lucro. Com relação ao primeiro dízimo, declarou o Senhor: aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel. Números 18, 21. Mas em relação ao segundo, ele ordenou: perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogénitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Deuteronômio 14, 23. Este dízimo, ou o seu equivalente em dinheiro, deviam por 2 anos trazer ao lugar em que estava estabelecido o santuário. Depois de apresentarem uma oferta de agradecimento a Deus e uma especificada porção ao sacerdote, os ofertantes deviam fazer uso do que restava para uma festa religiosa, da qual deviam participar os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Assim, tomavam-se providências para as ações de graças e festas, nas solenidades anuais, e o povo era trazido à associação com os sacerdotes e levitas para que pudesse receber instrução e animação no serviço de Deus. Então, neste contexto nacional, o chamado segundo dízimo fazia parte de um sistema criado para manter o equilíbrio da sociedade. Ele era usado para as festas religiosas, também para fortalecer a comunhão do povo e também para cuidar dos necessitados. Ao mencionar este sistema, Ellen White evidencia que Deus desejava uma religião prática e viva, em que a fé se manifestasse tanto na adoração quanto no cuidado com o próximo. Além disso, ao lembrar outras provisões dadas a Israel, como, por exemplo, a respiga, o ano sabático, o jubileu e o cuidado com os endividados, ela mostra que o propósito de Deus era evitar injustiças e extremos sociais. O foco não está em impor percentagens, mas em formar um povo justo, misericordioso e responsável, que reconhecesse Deus como o verdadeiro dono de tudo e usasse os recursos com equilíbrio e compaixão. Portanto, ao recorrer à história de Israel, Ellen White está a apresentar princípios, não a exigir a reprodução literal do sistema levítico. O foco do seu ensino é mostrar então que, ponto 1, Deus é verdadeiro dono de tudo. Ponto 2, os recursos devem ser administrados com responsabilidade e compaixão. Ponto 3, a fé genuína manifesta-se no cuidado com os necessitados. E ponto 4, e a prosperidade está ligada à obediência aos princípios divinos. Assim, a história dos israelitas é usada como exemplo de modelo para ensinar como Deus desejava moldar o caráter do seu povo e proteger a sociedade da injustiça, do egoísmo e da opressão. Princípios que continuam válidos, ainda que a forma administrativa pertença àquele tempo e àquela nação. Se a lei dada por Deus para o benefício dos pobres houvesse continuado a ser executada, quão diferente seria a condição presente do mundo, moralmente, espiritualmente e materialmente. O egoísmo e a importância atribuída a si próprio não se manifestariam como hoje. Antes, cada qual alimentaria uma consideração benévola
pela felicidade e bem-estar de outros e não existiria tão extensa falta do necessário como se vê hoje em muitas terras. Os princípios que Deus ordenou impediriam os terríveis males que, em todos os séculos, têm resultado da opressão do rico ao pobre e da suspeita e ódio do pobre para com o rico. Ao mesmo tempo em que poderiam impedir a acumulação de grandes riquezas e a satisfação do luxo limitado, impediriam a consequente ignorância e degradação de dezenas de milhares cuja servidão mal paga é exigida para acumular essas fortunas colossais. Trariam uma solução pacífica àqueles problemas que hoje ameaçam encher o mundo de anarquia e morticínio. Quando Ellen White fala das leis sociais dadas a Israel, ela não está apenas a contar uma história antiga. Ao dizer que o mundo seria moral, espiritual e materialmente diferente se esses princípios ainda fossem praticados, ela mostra que aquilo que Deus ensinou a Israel continua a ter valor. Eram leis baseadas em justiça, cuidado com o próximo e responsabilidade, e não simples regras religiosas. Ela então deixa claro que o sistema funcionava porque limitava o egoísmo, protegia os mais fracos e promovia equilíbrio social. Onde esses princípios eram respeitados, não havia miséria extrema nem opressão constante. Por isso, Ellen White afirma que muitos dos problemas do mundo atual, que são a desigualdade, a injustiça e os conflitos, surgem justamente porque esses princípios divinos foram abandonados. Ao mesmo tempo, ela reconhece que Israel era uma nação teocrática, governada diretamente por Deus, e que esse modelo não pode ser copiado literalmente hoje. O que deve ser preservado não é a forma administrativa, mas o espírito por trás dela, que é a justiça, a misericórdia, a generosidade e a mordomia fiel. Quando esses valores são vividos, continuam a produzir os mesmos frutos, que são uma sociedade mais equilibrada, humana e alinhada com o caráter divino. No panfleto intitulado The Second Tithe, que traduzido para português é O Segundo Dízimo, Ellen White volta a repetir este mesmo conceito do espírito de liberalidade, chamando o povo a desprender-se das posses terrenas e a aplicá-las na obra do Senhor de forma organizada e regular. Diz-nos ela: o Senhor tem repetidamente dado instruções sobre a importância desta instituição e a necessidade da sua criação. Ele deseja que o sanatório seja construído para que possamos cooperar com os seus instrumentos no alívio dos sofrimentos da humanidade. Aqui, Ellen White está a falar para o povo em Sydney sobre a construção de um sanatório. E continua o texto: sinto um fardo especial pelo sanatório em Sydney, que os nossos irmãos e irmãs estudem cuidadosamente e em espírito de oração a situação atual. É necessário que façam tudo o que puderem para avançar o trabalho no sanatório. Eles devem depender em grande parte de si mesmos, pois os irmãos e irmãs na América têm sido muito solicitados e neste momento estão a esforçar-se ao máximo para aliviar as instituições em dificuldade na Escandinávia. Mais à frente, neste mesmo panfleto, Ellen White usa o exemplo do povo de Israel, referindo-se ao segundo dízimo. Vamos ler aqui a parte apenas a sublinhado. Para promover a reunião do povo para os serviços religiosos, bem como para prover aos pobres, antigamente era exigido um segundo dízimo de todo o aumento. Depois de apresentar uma oferta de agradecimento a Deus, uma porção especial aos sacerdotes, os ofertantes deveriam usar o restante para uma festa religiosa, na qual participavam os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Este dízimo proporcionaria um fundo para fins de caridade e hospitalidade.
As contribuições exigidas aos hebreus para fins religiosos e caritativos chegavam a 1/4 da sua renda. Um imposto tão pesado sobre os recursos do povo poderia levá-los à pobreza, mas, pelo contrário, a observância fiel dessas regras era uma das condições para a sua prosperidade. Malaquias 3:11. Nós, que desfrutamos da plena luz e dos privilégios do Evangelho, devemos contentar-nos em dar a Deus menos do que aqueles que viveram na dispensação anterior, menos favorecida? Não, pois as bênçãos de que desfrutamos são maiores. Não aumentam proporcionalmente as nossas obrigações? Quando Ellen White afirma que as contribuições exigidas aos hebreus chegavam a cerca de 1/4 da renda, ela não está a falar de um único dízimo, nem a criar uma nova regra para a Igreja. Ela está a descrever o conjunto das obrigações que existiam em Israel enquanto nação teocrática. Esse valor resultava da soma do primeiro dízimo, do segundo dízimo e de outras provisões obrigatórias, tais como ofertas festivas, primogénitos, respigas, ano sabático e jubileu. Tudo isso fazia parte de um sistema nacional específico próprio daquele tempo. Quando Ellen White levanta a pergunta se é coerente darmos menos do que um povo que viveu com menos luz espiritual, alguns entendem isso como uma ordem para repetir literalmente o modelo de Israel atualmente. Mas esse não é o ponto dela. A pergunta que ela faz não é matemática nem administrativa, mas moral e espiritual. O foco não está em copiar percentagens, mas em avaliar a atitude do coração diante da luz e dos privilégios recebidos. O argumento então é simples. Se um povo com menos revelação demonstrava fidelidade e liberalidade, como pode então um povo com muito maior luz responder a Deus com menos entrega, com menos gratidão e menos compromisso? A incoerência que ela aponta não está nos números, mas na postura espiritual. Ela não manda aplicar um segundo dízimo obrigatório, nem estabelece novas percentagens fixas. Assim, Ellen White não está a ensinar que devemos dar exatamente o mesmo que Israel dava, mas que não faz sentido dar menos em espírito, quando recebemos muito mais da graça, em conhecimento e a responsabilidade. A medida da nossa entrega deve acompanhar a luz que recebemos, não por oposição legal, mas por fidelidade, por gratidão e amor para com Deus. Vamos analisar outro texto. Neste capítulo, Ellen White está a tratar de um tema muito específico, que é a responsabilidade da Igreja na educação das crianças e dos jovens. O foco central não é o sistema do dízimo em si, mas a manutenção das escolas da Igreja e a necessidade de sustentar obreiros que desempenham uma obra espiritual, missionária e formativa de grande importância. Ao longo então deste texto, ela enfatiza que a educação cristã não é um assunto secundário. Pelo contrário, é uma parte essencial da missão da Igreja. Por isso, ela fala da escolha dos professores, do caráter que devem possuir, do ambiente das escolas e da responsabilidade conjunta de pais e Igreja. Tudo isso exige recursos e é nesse contexto que surge a referência ao segundo dízimo. E ela escreve então: o Senhor deseja que as igrejas em todos os lugares se empenhem mais diligentemente no trabalho escolar da Igreja, dando generosamente para sustentar os professores. A pergunta que foi feita é: o segundo dízimo não poderia ser usado para apoiar o trabalho escolar da Igreja? E então ela responde de forma direta: não poderia ser usado para nenhum propósito melhor. Estas palavras são então fundamentais para compreendermos a intenção de Ellen White. Ela não está a instituir uma nova obrigação universal, nem a redefinir o sistema bíblico do dízimo. O que ela faz é aplicar um princípio já conhecido, usando então a linguagem do segundo dízimo para indicar recursos destinados à finalidade religiosa e social, fora do sustento regular do ministério, ou seja, fora do dízimo de 10%.
Assim, quando ela afirma que o segundo dízimo poderia ser usado para as escolas da Igreja, ela está a dizer, em essência, que recursos além do primeiro dízimo, destinados para fins espirituais e missionários, podem e devem ser empregados na educação dos filhos do povo de Deus. O ponto não é o rótulo financeiro, mas a prioridade espiritual da obra. Não vejo sabedoria na escola depender do segundo dízimo para cobrir grande parte das nossas despesas. Temo que, se os irmãos confiarem tanto nisso, surgirão dificuldades. Então, este texto não trata da obrigatoriedade do segundo dízimo. O que Ellen White está a fazer aqui é dar um conselho prático de administração, num contexto muito específico, que é o sustento das escolas da Igreja. Ela então começa por dizer que não vê sabedoria numa escola depender do chamado segundo dízimo para cobrir grande parte das suas despesas. Isso então mostra que o assunto não é a devolução do dízimo pelo membro, mas o método financeiro adotado pela instituição. Em nenhum momento ela afirma que esse segundo dízimo deva ser dado por todos, nem estabelece qualquer percentagem, nem usa linguagem de mandamento ou exigência. Tudo isso confirma que o texto não está a legislar sobre dízimos, mas a orientar quanto ao bom uso dos recursos existentes. O segundo dízimo então aparece apenas como um meio possível de apoio, referindo-se a ofertas e doações e não como uma obrigação imposta. Então o foco de Ellen White é o quê? É o equilíbrio, é a partilha da responsabilidade da boa gestão e não a criação de um novo método financeiro para o povo. No que diz respeito ao trabalho escolar, fui instruída de que o plano de não cobrar nada aos alunos pela matrícula, dependendo do segundo dízimo para sustentar a escola, sempre deixará a escola em uma situação financeira difícil. Quando ouvi falar desse movimento pela primeira vez, pensei em deixar que ele fosse adiante, mas agora digo a vocês que a luz que me foi dada é que outros planos terão que ser feitos, além do plano de sustentar as escolas com o segundo dízimo. Os alunos devem pagar um preço razoável pelas suas mensalidades. Haverá muitos lugares onde usar o segundo dízimo para fazer um trabalho missionário sério em novos lugares. Ellen White estava a escrever esta carta ao irmão Ballinger, que era um obreiro que estava diretamente envolvido na administração de uma instituição médico-missionária e da escola ligada a ela na Califórnia. Portanto, não se trata de uma carta dirigida à Igreja em geral, nem de um documento doutrinário, mas de uma orientação pessoal e administrativa, enviada a alguém que estava encarregado de grandes responsabilidades práticas. O intuito, então, desta carta é aconselhar, orientar e corrigir. Logo no início, Ellen White reconhece o peso excessivo que recaía sobre este obreiro, recomendando até a contratação de um guarda-livros e que mostra que ela estava preocupada com o quê? Com a boa gestão da instituição. Ao longo deste documento, ela comenta melhorias feitas nas instalações, possíveis aquisições de terrenos, a organização do sanatório e o trabalho evangelístico, que ela considera a parte mais importante da obra. É então neste contexto de gestão institucional que surge a referência ao segundo dízimo. Ellen White não escreve para discutir a validade bíblica do dízimo, mas para corrigir um plano financeiro específico que estava a ser adotado. Qual era ele? Manter a escola sem cobrar propinas e sustentá-la principalmente por meio do segundo dízimo. O seu objetivo é evitar que aquele obreiro, que era Ballinger, continuasse a investir em energia e recursos num modelo que, segundo a luz que recebera, levaria inevitavelmente a dificuldades financeiras. Vamos a mais um texto que usam para defender o segundo dízimo, e este encontra-se no livro Educação, página 44. A consagração a Deus de 1/10 de toda a renda, quer fosse dos pomares, quer dos campos, dos rebanhos ou de trabalho mental e manual, a dedicação de um segundo dízimo para o auxílio dos pobres e outros fins de benevolência,
tendia a conservar vivida diante do povo a verdade de que Deus é o possuidor de todas as coisas e a oportunidade deles para serem portadores das suas bênçãos. Era um ensino adaptado a extirpar toda a estreiteza egoísta e cultivar largueza e nobreza de caráter. Vemos que neste texto é mencionado um segundo dízimo, mas dentro de um contexto claramente histórico e pedagógico. E ao descrever o plano de vida que Deus estabeleceu para Israel, ela não está a introduzir uma nova norma para a Igreja cristã, nem a discutir a obrigatoriedade de um sistema financeiro atual. O seu objetivo é mostrar como Deus educou Israel por meio de princípios práticos incorporados no cotidiano da sua nação. Ao longo então deste capítulo, ela apresenta Israel como um povo que estava a ser formado em todos os aspectos da vida, tanto a nível espiritual, familiar, social, económico e comunitário. Deus não estava a ensinar apenas por palavras, mas por instituições, por festas, leis sociais, organização do trabalho, cuidado com os pobres e formas concretas de consagração. Tudo então fazia parte de um método divino de formação do caráter. É neste contexto que surge a referência ao primeiro e ao segundo dízimo. O primeiro mantinha viva no povo a consciência de que Deus era o legítimo dono de tudo. O segundo, por sua vez, direcionado ao socorro das necessidades e a outros atos de benevolência, ensinava a generosidade, responsabilidade social e desprendimento. Ellen White deixa bem claro que esse arranjo tinha como finalidade combater o egoísmo e desenvolver largura de espírito e nobreza de caráter. Assim, quando ela fala do segundo dízimo, fala como uma parte do sistema educacional dado a Israel, próprio de uma nação teocrática, no qual Deus usava meios concretos para formar um povo equilibrado, solidário e consciente da sua missão. O ponto central não é a literalidade do modelo, mas os princípios que ele transmitia. E quais eram? Deus no centro da vida, a fidelidade, o cuidado com o próximo e a disposição para ser um canal de bênçãos. Vamos a mais um texto usado para tentar fazer crer que Ellen White aprova um segundo dízimo nos mesmos moldes do sistema de Israel. O trecho está em Patriarcas e Profetas e vamos destacar apenas uns parágrafos em que alguns se apoiam para afirmar que, além do primeiro e do segundo dízimo, Ellen White está a dar a entender que o total dessas contribuições chegaria a cerca de quarta parte de todos os rendimentos. Vamos ler aqui apenas a parte sublinhada. As contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e caritativos montavam a uma quarta parte completa de suas rendas. Dentro então do contexto do estudo que estamos a desenvolver, este texto de Patriarcas e Profetas precisa ser lido com muito cuidado para não se atribuir a Ellen White algo que ela não está a prescrever, mas a descrever. Quando Ellen White afirma que as contribuições exigidas dos hebreus montavam a uma quarta parte completa das suas rendas, ela está a descrever o sistema nacional religioso de Israel, tal como existia sobre a economia teocrática. Esse montante incluía várias categorias distintas de contribuições, que são elas: o primeiro dízimo, destinado ao sustento dos levitas; o segundo dízimo, ligado às festas religiosas e à assistência social; e outras ofertas e tributos obrigatórios relacionados ao funcionamento civil e religioso da nação. Portanto, a quarta parte não é apresentada como um único dízimo, nem como um modelo a ser transplantado diretamente para a Igreja cristã. Trata-se do total acumulado de responsabilidades financeiras que recaíam sobre Israel enquanto nação governada diretamente por Deus, com templo, sacerdócio, sistema judicial e assistência social centralizados. Ellen White não está a ensinar que o povo de Deus no tempo do fim deva devolver uma quarta parte dos seus rendimentos, nem que haja múltiplos dízimos obrigatórios para a Igreja. Ela usa o exemplo de Israel
como ilustração histórica para reforçar o princípio de que Deus honra a fidelidade e a liberalidade e que o seu povo nunca perde ao confiar nele. Nos dias de Israel, os dízimos e as ofertas voluntárias eram necessários para manter as ordenanças do culto divino. Deveria o povo de Deus dar menos neste tempo? O princípio estabelecido por Cristo é que nossas ofertas a Deus sejam em proporção à luz e privilégios recebidos. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas 12:48. Neste texto, Ellen White começa por olhar para o passado e lembrar que no tempo de Israel, Deus havia estabelecido dízimos e ofertas voluntárias como meios necessários para sustentar o culto e a obra religiosa. A pergunta implícita que ela levanta é simples. Se naquele tempo isso era necessário, deveria o povo de Deus dar menos agora? A resposta não vem por meio de novas percentagens, mas na proporção entre a luz recebida e a resposta ao dever. Quanto maiores são os privilégios, maior deve ser a gratidão expressa. E essa gratidão se manifesta em quê? Em dízimos e em ofertas. A obra do Evangelho não exige a multiplicação de dízimos, mas uma ampliação do espírito de liberalidade, especialmente por meio de ofertas voluntárias dadas em gratidão pelo sacrifício de Cristo. Assim, este texto confirma que, para Ellen White, o modelo bíblico permanece coerente. Um dízimo como dever reconhecido e ofertas voluntárias como resposta ampliada à luz e aos privilégios recebidos. Qualquer tentativa de transformar essas ofertas num segundo dízimo obrigatório vai além do que ela escreveu e não encontra apoio neste nem em outros contextos semelhantes. Escola Sabatina, primeiro trimestre de 1889, páginas 28 e 29, nota. Esta lição da Escola Sabatina do primeiro trimestre de 1889 aborda o tema dos dízimos e das ofertas. Vamos então analisar uma nota específica que tem sido utilizada para afirmar que se deve devolver um segundo dízimo. Em certo sentido, tudo o que temos e somos pertence a Deus, mas há algumas coisas que lhe pertencem de maneira especial. Aquelas coisas que Ele nunca deu ao homem para o seu próprio uso são de Deus e somente dele. O sábado, o dízimo e as primícias na antiga dispensação ilustram esse facto. Deus também permitiu que os homens lhe fizessem ofertas e consagrassem uma parte dos seus bens, dos seus talentos e do seu tempo, especialmente ao seu serviço. O Senhor também aceita isso e torna-se consagrado e santo. Na antiga dispensação, depois que os homens consagravam uma parte de seus bens, se de alguma forma desejassem alterá-la, o Senhor queria que acrescentassem 1/5 a ela, para que pudessem compreender a santidade de suas reivindicações. Neste texto, Ellen White está claramente a referir-se ao quê? À antiga dispensação, usando exemplos do sistema que Deus estabeleceu para Israel. Ela explica que, embora que pertença tudo a Deus, algumas coisas lhe pertencem de forma especial, tais como o sábado, o dízimo e as primícias, que nunca foram dadas ao homem para uso pessoal. Esses elementos ilustram como Deus ensinava ao seu povo o respeito ao que é santo e separado. Ao mesmo tempo, ela mostra que Deus também aceitava o quê? Ofertas voluntárias, quando alguém decidia consagrar parte dos seus bens, talentos ou tempo ao seu serviço. Porém, uma vez consagrado, aquilo tornava-se sagrado e não podia ser retomado levianamente. Na antiga dispensação, se alguém quisesse alterar o que havia consagrado, deveria acrescentar o quê? Acrescentar 1/5, como já lemos, justamente para aprender a santidade das reivindicações divinas. O ensino central deste texto
não é criar novas obrigações, mas mostrar que o dízimo era uma porção especial pertencente a Deus, enquanto as demais consagrações eram voluntárias, porém sagradas uma vez feitas. Tudo isso tinha como objetivo proteger o coração da cobiça e cultivar um espírito contínuo de quê? De benevolência e fidelidade ao Senhor. O sacerdócio levítico recebia o dízimo do povo e dava um dízimo do que recebia àqueles que tinham a responsabilidade especial pela obra de Deus. Outro dízimo era destinado aos pobres. Assim, havia 2 dízimos, um destinado aos sacerdotes e outro aos pobres. Este comentário está claramente situado em quê? No contexto da antiga dispensação, e isto no sistema levítico de Israel. Ele descreve como naquele tempo o sacerdócio levítico recebeu o dízimo, destinava uma parte para os que tinham responsabilidades especiais na obra e também como o outro dízimo era separado para o cuidado dos pobres, dentro de um modelo nacional e teocrático estabelecido por Deus. Em 1 Coríntios capítulo 9, o texto faz uma ponte de princípio, mostrando que Paulo usa a lei antiga como ilustração para ensinar o dever de sustentar o Evangelho e não para reinstalar o sistema levítico tal como era. O ensino central é que o dízimo nunca foi propriedade do homem, mas um meio pedagógico divino para cultivar fidelidade e generosidade. Uma bênção espiritual dentro daquele contexto histórico específico. A corporação adventista certamente ficaria satisfeita se pudesse provar que a Bíblia e os escritos de Ellen White exigem a devolução de 2 dízimos obrigatórios. No entanto, os próprios esclarecimentos oficiais reconhecem que a expressão segundo dízimo não designa um segundo décimo obrigatório, mas era uma forma comum de se referir a ofertas e doações além do dízimo. Assim, o termo foi usado como uma designação funcional e pedagógica, não como um mandamento divino adicional. O próprio St. White deixa explicada a expressão segundo dízimo. Pergunta: uma vez que hoje não temos sacerdotes levitas, para que Ellen White diz que o dízimo deve ser usado? Então aqui eles tratam do primeiro dízimo, explicando como deve ser devolvido e qual é o seu destino. Também abordam as ofertas voluntárias e os propósitos para os quais devem ser utilizadas. Contudo, o ponto que queremos destacar é o seguinte: a Sra. White às vezes usava a expressão segundo o dízimo como sinónimo para essas ofertas. Aqui está a falar-se de ofertas voluntárias. Mas ela nunca confundiu o segundo dízimo com o dízimo regular. Ou seja, em todos os textos em que Ellen White menciona o chamado segundo dízimo, ela está a referir-se a ofertas voluntárias e doações além do dízimo, exatamente como temos demonstrado e afirmado ao longo de todo este estudo. Houve um período em que os pioneiros não praticavam o dízimo de forma correta, não por falta de sinceridade, mas porque ainda não haviam compreendido plenamente como o dízimo deveria ser aplicado. A prática existente refletia um entendimento incompleto do sistema bíblico de sustento, no qual princípios distintos acabavam por ser misturados. Veremos então de forma clara e definida como é que os dízimos e as ofertas foram estabelecidos, de que maneira receberam a designação de benevolência sistemática e o que exatamente esse sistema incluía. Em seguida, analisaremos como, e à luz da Palavra de Deus, esse entendimento foi revisto e corrigido, conduzindo então a uma aplicação mais clara, equilibrada e coerente do dízimo, mas em plena harmonia com os princípios bíblicos. Na benevolência sistemática, conforme apresentada nos primeiros planos adotados pela Igreja, o dízimo era reconhecido como a 10ª parte pertencente ao Senhor, enquanto as ofertas eram compreendidas como contribuições voluntárias, dadas de forma regular e organizada, sem uma percentagem previamente fixada. Esse conjunto de práticas, dízimos e ofertas, era designado pelo nome de benevolência sistemática,
termo que englobava todo um método organizado de sustento da obra, distinguindo-o de doações ocasionais ou improvisadas. Esta realidade histórica é importante reconhecer, pois demonstra que naquele período inicial a separação adequada do dízimo ainda não estava completamente definida. A forma como os pioneiros contribuíam não correspondia plenamente ao modelo que mais tarde seria compreendido como bíblico e equilibrado. Um exemplo disso encontra-se na Review and Herald de 9 de abril de 1861, em que um leitor dirige uma pergunta a Tiago White, questionando se os 10% deveriam ser calculados proporcionalmente sobre as posses de cada pessoa, considerando que uns possuíam mais posses do que outros, ou se o método não criaria então uma forma de desigualdade entre os irmãos. A resposta é dada de acordo com o entendimento naquele momento. Referindo-nos exatamente ao que as igrejas estão a adotar em Michigan, aqui ele faz referência a uma declaração publicada em O Bom Samaritano número 5. No Bom Samaritano número 5, Tiago White apresenta um esforço inicial da igreja para organizar o sustento da obra de Deus de forma regular e responsável. Ele fala do dízimo como a base desse sistema, mas explica que naquele momento a igreja ainda estava a aprender como aplicar o princípio bíblico na prática. Por isso, o método proposto não calculava o dízimo diretamente sobre a renda real, mas estimava a renda a partir do valor da propriedade, para então definir uma contribuição regular. E continua então o texto. Ou seja, elas consideram o uso de seus bens no valor equivalente a 10% do dinheiro. Esses 10% são considerados como aumento de seus bens. Um dízimo disso seria 1%, o que equivaleria a quase 2 cêntimos por semana a cada $100, que os nossos irmãos, por conveniência, são unânimes em pagar. Em seguida, vêm as doações pessoais, que os jovens que não têm propriedades tributáveis se apresentem aqui com nobreza, assim como as jovens. É importante então destacar que em nenhum momento, no artigo do Bom Samaritano número 5, Tiago White fala de um segundo dízimo. Todo o seu argumento gira em torno de um único dízimo, entendido como a 10ª parte, e de doações pessoais voluntárias que acompanhavam esse sistema para promover igualdade e participação de todos. Embora então ele proponha diferentes formas práticas de calcular e organizar a contribuição naquele período, não aparece a ideia de 2/10 partes, nem a definição de um segundo dízimo distinto do primeiro. Este artigo mostra, portanto, um estágio inicial do entendimento adventista sobre o dízimo, um esforço sincero de aplicar o princípio bíblico com os recursos e a compreensão disponíveis na época. Porém, mais tarde, com um estudo mais profundo das Escrituras e o apoio dos escritos da Mensageira do Senhor, esse entendimento seria corrigido e amadurecido, conduzindo a uma aplicação mais clara e coerente do dízimo como a 10ª parte da renda real. Em meados da década de 1870, a Igreja Adventista vivia um período de expansão e com ela crescia também a necessidade de um sustento mais estável e fiel para a obra. Foi nesse contexto que no início de 1875, Ellen White passou a tratar de forma mais direta e prática do tema do sustento para a causa, abordando dízimos e ofertas como parte do que então se chamava de plano de benevolência sistemática. Se todos aqueles a quem Deus concedeu riquezas terrenas cumprissem o seu plano, dando fielmente 1/10 de todo o seu aumento, e notem que em momento algum Ellen White fala de 2 dízimos, e se não retivessem as suas ofertas pela transgressão e as suas ofertas de agradecimento, neste ponto ela aponta para o sistema do dízimo e das ofertas, fazendo então uma comparação com o modelo seguido pelo povo de Israel. Contudo, é importante frisar, e repetimos, que em momento algum ela estabelece ou aplica de forma obrigatória a existência de um segundo dízimo. O tesouro
seria constantemente reabastecido. A simplicidade do plano de benevolência sistemática não diminui os seus méritos, mas exalta a sabedoria de Deus na sua organização. Tudo o que tem o selo divino une simplicidade com utilidade. Se a benevolência sistemática fosse universalmente adotada, de acordo com o plano de Deus, e o sistema de dízimos fosse cumprido tão fielmente pelos ricos quanto pelas classes mais pobres, não haveria necessidade de apelos repetidos e urgentes por recursos em nossas grandes reuniões religiosas. Neste artigo, ela chama a atenção para a simplicidade e a sabedoria do plano divino. Se os crentes fossem infiéis em devolver a 10ª parte dos seus recursos e, além disso, não retivessem as ofertas de gratidão e as ofertas por transgressão, o tesouro teria provisão constante para sustentar o avanço da obra. Assim, a benevolência sistemática, que englobava o dízimo de 10%, mais as ofertas voluntárias e voto, não era vista apenas como uma ideia de generosidade ocasional, mas como um método ordenado que englobava tanto o dízimo quanto as ofertas, cada um com a sua natureza própria. Mais tarde, estes mesmos conselhos foram preservados e reunidos no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, especialmente nos capítulos 33, Dízimos e Ofertas, e capítulo 34, Doação ou Benevolência Sistemática. E é significativo notar que a própria nota editorial do Ellen White Writings registra que esses 2 capítulos, publicados ainda no começo de 1875, ajudaram a afirmar uma compreensão mais ampla da mordomia cristã, lançando bases para passos administrativos que a Igreja tomaria mais tarde. E a nota diz: é interessante notar como foram oportunas as mensagens de orientação e conselhos que chegaram até nós com o passar dos anos. Desde o ano de 1859, os adventistas do 7º dia fizeram progresso, assumindo suas responsabilidades para com Deus ao discernirem o assunto da mordomia na doação sistemática, mas não compreenderam, desde o início, a plena responsabilidade do dízimo, a 10ª parte de seus rendimentos. Mas, em 2 artigos, no centro do volume 3, a base do cálculo da responsabilidade do dízimo foi esclarecida quando a mensageira do Senhor escreveu acerca da 10ª parte dos rendimentos e dos 9 décimos que restavam. Portanto, quando afirmamos que em 1875 Ellen White começou a falar do plano de benevolência sistemática, nestes capítulos, estamos a descrever um movimento real. Ela passou a orientar a Igreja de maneira mais objetiva, ligando o tema do dízimo como um dever claro e das ofertas como expressão voluntária necessária dentro de um sistema que visava evitar improvisos e promover fidelidade constante. E é justamente a partir deste ponto que se torna possível acompanhar, de forma cronológica, como a compreensão adventista foi sendo refinada. Primeiro, o esforço por organização e regularidade. Depois, com o estudo mais profundo das Escrituras e com o apoio contínuo dos escritos da Mensageira do Senhor, o entendimento foi amadurecendo até uma aplicação mais clara, equilibrada e coerente do dízimo e das ofertas na prática da Igreja. É importante notar que após as orientações de 1875, especialmente sobre dízimos e ofertas dentro do conceito de benevolência sistemática, a Igreja sentiu necessidade de consolidar esse entendimento de forma mais uniforme entre o povo. E foi nesse contexto que surgiu em 1878 o panfleto Benevolência Sistemática ou Plano Bíblico de Apoio ao Ministério. O próprio documento explica a sua origem. O tema da benevolência sistemática já vinha sendo tratado sob vários títulos ao longo dos anos. Mas a liderança entendeu que era necessário um plano mais simples e mais claro do que os anteriores. Por isso, a Conferência Geral nomeou uma comissão de 5 pessoas para que fosse preparado um material
que apresentasse o sistema de forma mais clara para assegurar um apoio ao Evangelho. Assim, este panfleto de 1878 não aparece como uma ideia isolada, mas como um esforço deliberado para reunir, organizar e tornar compreensível para toda a Igreja aquilo que já vinha sendo discutido. Isto é, a distinção prática entre o dízimo, a 10ª parte pertencente ao Senhor e as ofertas dadas voluntariamente. Tudo dentro de um método regular e bíblico de sustento da obra. Logo, nas primeiras páginas, o texto mostra o seu propósito: afastar a Igreja de métodos improvisados de angariação e conduzi-la a um modelo ordenado, sustentado por princípios bíblicos e por um compromisso consciente do povo. Portanto, ao chegarmos a 1878, vemos um passo natural na cronologia. Ponto 1. Primeiro, a Igreja amadurece a consciência e o apelo moral da fidelidade. Ponto 2. Depois, com instruções e apelos claros, o tema ganha força e direção. Ponto 3. E então, para evitar a confusão e desigualdade na prática, surge um documento oficial e didático produzido para consolidar o entendimento e unificar a aplicação do plano entre os membros. Vamos ver alguns textos deste panfleto. Portanto, 1/10 de toda a nossa renda e aumento pertence ao Senhor. Observe que o Senhor não diz: você deve dar-me 1/10, mas diz que 1/10 pertence ao Senhor. Levítico 27:30. O Senhor, graciosamente, nos dá 9/10 de tudo o que ganhamos. Com isso, devemos prover todas as nossas necessidades e as nossas famílias, tais como alimentação, vestuário, educação, impostos e outras despesas necessárias, mas 1/10 o Senhor reserva para si mesmo. Prometemos solenemente, perante Deus e uns aos outros, pagar conscientemente ao tesoureiro da benevolência sistemática 1/10 de toda a nossa renda, a ser reservado quando recebido e pago no primeiro domingo de cada um dos 4 trimestres do ano, ou seja, o primeiro domingo de janeiro, o primeiro domingo de abril, o primeiro domingo de julho e o primeiro domingo de outubro. Se um agricultor colhia 100 alqueires de trigo, 10 deles eram para o Senhor. Se criava 10 ovelhas, uma era para o Senhor. Ou 10 bois, um era do Senhor. Se ganhava $10, um era do Senhor. Era exigido 1/10 de toda a sua renda proveniente de todas as fontes. Quanto deve dar para o sustento do Evangelho? Depois de examinar cuidadosamente o assunto, sob todos os pontos de vista, respondemos: 1/10 de toda a nossa renda. Então, à luz destes princípios, torna-se evidente que o plano apresentado neste panfleto não introduz nem sugere a existência de um segundo dízimo. Todo o ensino converge para um único dízimo, claramente definido como a 10ª parte da renda, reconhecida como pertencente ao Senhor desde a sua origem. A ênfase não está em multiplicar porcentagens, mas em separar fielmente aquilo que já é do Senhor, de forma consciente, regular e organizada. As orientações práticas dadas servem apenas para disciplinar a fidelidade e não para criar novas exigências financeiras. Tudo o que vai além do dízimo é tratado de maneira distinta, como expressão voluntária de liberalidade, nunca como uma segunda obrigação fixa. Assim, o sistema apresentado não amplia o dízimo nem o duplica, antes preserva a simplicidade do princípio bíblico e evita qualquer confusão entre dízimo e ofertas. O nosso Deus é um Deus grandioso. Ele é um Deus zeloso, zeloso da sua honra.
Ele concede livremente as suas bênçãos às suas criaturas, mas ele deve ser honrado por elas, por isso exige que, de tudo o que nos dá, reconheçamos primeiro a sua autoridade e a sua bondade, trazendo-lhe uma oferta antes de usarmos qualquer coisa para nós próprios. Eles prometem e pretendem dar tanto durante o ano, mas, em vez de darem isso das primícias, adiam a questão até o final do ano. Quando homens e mulheres são resgatados das trevas, do erro e levados à luz da verdade presente, eles devem mostrar a sua gratidão a Deus, oferecendo uma parte dos seus recursos para levar aos outros a luz e a verdade que têm sido uma grande bênção para eles. Estes textos mostram ofertas como doações adicionais e regulares, mas sem aparecer um segundo dízimo como exigência que vemos neste panfleto. Tiago White, Haskell, Andrews e Smith falam em dízimo e ofertas como categorias distintas. É importante então salientar que este panfleto incorpora também textos do Espírito de Profecia, extraídos dos testemunhos para a Igreja. Isso demonstra então que a mensageira do Senhor estava em plena harmonia com os princípios ali apresentados. Em nenhum momento Ellen White se opôs a um dízimo claramente definido como 10%, nem ao princípio de ofertas voluntárias e sistemáticas, como base para o sustento e o avanço da obra do Senhor. Se houvesse, de facto, a intenção de estabelecer um segundo dízimo com o mesmo caráter obrigatório do primeiro, isso estaria expresso com a mesma clareza bíblica e profética. Nesse caso, deixar de devolver na percentagem exata seria igualmente considerado, o que é, meus irmãos? Infidelidade ou roubo perante Deus, tal como ocorre com o dízimo. No entanto, Ellen White nunca fala declaradamente de um segundo dízimo nestes moldes. Em todos os contextos em que ela utiliza a expressão segundo dízimo, o faz de maneira ilustrativa ou funcional, referindo-se a porções adicionais, valores distintos do dízimo ou recursos separados para fins específicos, mas nunca como uma percentagem fixa, universal e obrigatória. Assim, a tentativa de apresentar o chamado segundo dízimo como uma exigência idêntica ao dízimo bíblico não encontra apoio nem nos escritos de Ellen White, nem nos documentos históricos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pelo contrário, os próprios textos e fontes primárias demonstram claramente o significado original da expressão e confirmam que muitos procuram atribuir à profetisa algo que ela nunca escreveu. O que temos comprovado até este momento, por meio dos documentos e testemunhos históricos, é que o plano defendido e apoiado pelo Espírito de Profecia sempre foi o quê, meus irmãos? Um dízimo definido, claro e obrigatório, acompanhado de ofertas voluntárias, regulares e sistemáticas, segundo a prosperidade e a consciência de cada crente, e não um segundo dízimo imposto por porcentagem. Iremos citar dois textos em que Ellen White proíbe o uso dos seus escritos como autoridade para sustentar posições pessoais. No trabalho público, não torneis proeminente nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar vossas posições. Ver-se-á que estes que proclamam mensagens falsas não terão um alto senso de honra e integridade. Enganarão o povo e porão de mistura com o erro os testemunhos da irmã White, servindo-se de seu nome para dar influência à sua obra. Escolhem dos testemunhos certos trechos que acham que podem ser torcidos de modo a apoiar sua atitude e põem-nos numa moldura de falsidade para que o seu erro tenha peso e seja aceito pelo povo. Diante de todo este contexto histórico e documental, surge uma pergunta necessária. Por que é que Ellen White não se manifestou contra o uso dos seus escritos
como apoio ao panfleto Benevolência Sistemática e da forma como ele foi escrito ou das conclusões ali apresentadas? Esta pergunta torna-se ainda mais pertinente quando lemos estes dois testemunhos claros nos quais a própria Ellen White adverte severamente contra o uso de indivíduos suscritos como autoridade para sustentar posições pessoais, ideias particulares ou teorias previamente formadas, e insiste que a Bíblia deve ser sempre a base fundamental da nossa fé e prática. Quando os seus escritos eram mal utilizados ou distorcidos, ela não permanecia em silêncio. Pelo contrário, corrigia, advertia e chamava a atenção com clareza. No entanto, no caso deste panfleto, que foi preparado por encargo da liderança da Igreja, examinado por uma comissão em que o seu esposo fazia parte, amplamente distribuído e utilizado para orientar o povo quanto ao dízimo de 10% e às ofertas voluntárias e sistemáticas, não há qualquer registro de reprovação, correção ou advertência por parte da mensageira do Senhor. Isto não pode ser considerado um detalhe irrelevante. Ao contrário, tudo confirma que o conteúdo deste panfleto estava em plena harmonia com os princípios bíblicos e com os conselhos de Ellen White que vinham sido dados pelo menos desde 1875, especialmente nos capítulos posteriormente reunidos em Testemunhos para a Igreja, volume 3. O silêncio dela, neste caso, não é um silêncio de omissão, mas de concordância implícita, especialmente quando analisada à luz da sua postura firme, em situações onde havia erro ou uso indevido da sua autoridade. Além disso, é importante lembrar que naquele período a Igreja encontrava-se sob o favor e a aprovação de Deus, avançando então em organização, em missão e em clareza doutrinária. Não se tratava de um tempo de apostasia institucional ou confusão generalizada, mas de um momento em que o Senhor estava a conduzir o seu povo no estabelecimento de princípios sólidos para o sustento da sua obra. Dentro deste contexto, seria incoerente imaginar que um plano equivocado que distorcesse a vontade divina, como a imposição de múltiplos dízimos obrigatórios, pudesse ser consolidado, difundido e mantido sem qualquer reprovação profética. Vamos a mais um texto. Signs of the Times, de 20 de fevereiro de 1907. Este texto de Signs of the Times é uma resposta editorial a uma pergunta bem direta sobre o segundo dízimo. O segundo dízimo. O segundo dízimo, como parte do sistema de dízimos, é obrigatório para a Igreja remanescente? Por favor, forneça provas da Bíblia. CHR. E a resposta é dada pelos editores da revista. Não conhecemos nenhuma prova bíblica que nos satisfaça de que o segundo dízimo, como parte do sistema de dízimos, seja obrigatório para a Igreja remanescente. O dever de doar permanece, mesmo sem um segundo dízimo. Ofertas voluntárias e o dízimo, vejam irmãos, que ela está a falar o dízimo no singular e não os dízimos no plural. E continua a mensageira do Senhor. Constituem a receita do Evangelho. Dos meios confiados ao homem, Deus reivindica determinada porção, o dízimo, mas ele deixa todos livres para dizerem quanto seja o dízimo e se querem ou não dar mais que isso. Devem dar segundo propõem no coração, mas quando o coração é comovido pela influência do Espírito de Deus, fazendo-se um voto de dar determinada importância, aquele que faz o voto não tem mais direito à porção consagrada. Compromete-se diante dos homens e esses são chamados a testemunharem o ajuste.
Ao mesmo tempo, incorreu ele numa obrigação da mais sagrada espécie, de cooperar com o Senhor em construir o seu reino na terra. Promessas dessa espécie, feitas a homens, devem ser consideradas como compromisso obrigatório. Não serão mais sagradas e obrigatórias quando feitas a Deus? Porventura, as promessas feitas perante o tribunal da consciência serão menos obrigatórias do que os acordos escritos feitos com homens? Logo no início do texto, como já tínhamos mencionado, Ellen White é clara ao afirmar que Deus reivindica um único dízimo, ao dizer que Deus reivindica determinada porção. O dízimo, não múltiplos dízimos. O dízimo aparece como uma porção fixa, pertencente ao Senhor, enquanto tudo o que vai além disso entra no campo das ofertas voluntárias, que são deixadas em quê? À decisão consciente de cada crente, conforme ele propôs no seu coração. O dízimo é apresentado como uma base do sustento da obra, aquilo que Deus claramente reclama como seu. Já as ofertas surgem como expressão de gratidão, liberalidade e compromisso espiritual. Ellen White reforça que Deus não força ninguém a dar além do dízimo, mas concede liberdade para que cada um decida se deseja contribuir mais de acordo com a influência recebida do Espírito Santo. Porém, ela acrescenta um princípio solene. Quando alguém, sob a impressão do Espírito de Deus, faz um voto, essa decisão não pode ser desfeita levianamente. Aquilo que foi prometido torna-se porção consagrada e a pessoa já não tem direito de recuar, pois assumiu uma obrigação sagrada diante de Deus. Assim, o texto ensina que o dízimo é único e reivindicado por Deus. As ofertas são voluntárias, mas os votos são feitos conscientemente e não podem ser anulados, pois fazem parte da fidelidade cristã e da cooperação com o Senhor na edificação da sua obra. Temos aqui o livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. E vamos ler apenas a parte sublinhada. Em cada igreja deveria ser estabelecido um tesouro para os pobres. Então, cada membro apresenta a Deus uma oferta de gratidão, uma vez por semana ou uma vez por mês, conforme for mais conveniente. Essa oferta exprimirá nossa gratidão pelas dádivas da saúde, do alimento e do vestuário. E segundo Deus nos tenha abençoado com esses confortos, poremos de parte para os pobres, sofredores e aflitos. Fazendo isso por eles, vocês o estão fazendo por Jesus na pessoa de seus santos. Ele identifica-se com a humanidade sofredora. Deem regularmente 10, 20 ou 50 centavos por semana, como desejariam ver escrito no registro celestial no dia de Deus. O foco deste texto está nas ofertas, especialmente aquelas destinadas ao cuidado dos pobres. Ela orienta que em cada igreja haja um tesouro específico para os necessitados, sustentado por ofertas regulares de gratidão, apresentados semanalmente ou mensalmente, conforme a possibilidade de cada membro. Ellen White aqui também enfatiza a regularidade, não o impulso momentâneo. As ofertas não devem depender de sentimentos ou inclinações passageiras, mas devem ser feitos de forma constante e planejada. Os valores mencionados, pequenos montantes semanais, reforçam que o princípio não é o tamanho e a quantidade, mas a fidelidade e a constância. No dia 1 de janeiro de 1875, a serva do Senhor escreve o seguinte artigo na Review and Herald. Vamos ler aqui a parte sublinhada apenas. Estamos num mundo de abundância. Se as doações e ofertas fossem proporcionais aos meios que cada um recebeu de Deus, não haveria necessidade do apelo urgente por meios nessas grandes reuniões.
Nosso Deus não é um tirano, exigindo que o pobre doe à causa os recursos que pertencem à sua família para mantê-la confortável e acima da miséria. Aqui vemos uma advertência contra o uso de pressão espiritual ou emocional nas grandes reuniões. Esse tipo de apelo pode levar pessoas sinceras que amam profundamente a causa de Deus a fazer compromisso além da sua real capacidade. E o resultado é que muitas vezes as famílias acabam a sofrer por promessas feitas no calor do momento, sem a devida ponderação. Esse não é o plano de Deus para o sustento da sua obra. Deus não exige que o pobre sacrifique aquilo que é necessário para o sustento digno da sua família. Deus deseja um povo fiel, generoso e consciente, que doe com sabedoria, responsabilidade e gratidão, nunca por pressão, medo ou culpa. Nos dias dos apóstolos, os homens iam a todos os lugares pregando a palavra. Novas igrejas foram erguidas. O seu amor e zelo por Cristo os levaram a atos de grande renúncia e sacrifício. Muitas dessas igrejas gentias eram muito pobres. No entanto, o apóstolo declara que a sua profunda pobreza abundava na riqueza da sua generosidade. As suas dádivas iam além do seu poder. Os homens arriscavam as suas vidas e sofriam a perda de todas as coisas por causa da verdade. O plano de redenção foi inteiramente voluntário da parte do nosso Redentor e é o propósito de Cristo que toda a nossa benevolência seja oferecida de livre e espontânea vontade. Mesmo igrejas extremamente pobres participaram generosamente, não porque estivessem sob um mandamento financeiro adicional, mas porque o coração havia sido tocado pela verdade. A generosidade deles não nasceu de uma percentagem imposta, mas de um compromisso profundo com Cristo e com a sua missão. Ela deixa claro que o plano da redenção é voluntário e que Cristo nunca pretendeu que a benevolência fosse arrancada por obrigação ou coerção. Deus não trabalha por meio de imposições humanas, mas pela resposta livre do coração. Por isso, embora o dízimo seja claramente reivindicado por Deus, tudo o que vai além dele entra no campo da liberalidade voluntária, guiada pela consciência, pela gratidão e pelas possibilidades reais de cada pessoa. Com isto, não estamos a dizer que ninguém possa dar além dos 10% do dízimo que Deus requer. Há quem possa contribuir com mais de 5%, outros com mais de 3%, e há também que, conforme a sua realidade, consiga apenas apresentar ofertas voluntárias de gratidão de acordo com as bênçãos recebidas. O ponto central não é a porcentagem extra, mas a fidelidade, a consciência e o bom planeamento diante de Deus. Deus não exige uma medida igual para todos, mas espera uma mordomia sincera, equilibrada e guiada pelo amor, e não um novo mandamento de homens imposto à consciência. Chegamos assim ao ponto central da nossa pergunta inicial. Requer o Senhor um segundo dízimo hoje, nos mesmos moldes do sistema israelita? À luz da Bíblia, dos escritos de Ellen White e da história adventista, analisados com cuidado contextual, a resposta é não. O que Deus claramente reivindica como seu é um único dízimo, a 10ª parte do rendimento, princípio permanente que atravessa toda a Escritura e permanece válido no tempo atual. Tudo o que vai além desse dízimo é apresentado de forma consistente como ofertas voluntárias, regulares e conscientes, dadas segundo a prosperidade e influência do Espírito Santo, nunca como uma segunda percentagem fixa, universal e obrigatória. Vimos então que o chamado segundo dízimo, na Bíblia e nos escritos de Ellen White, pertence a um contexto histórico específico, ligado à organização nacional e teocrática de Israel,
com finalidades sociais, educativas e comunitárias. Quando Ellen White recorre a esse sistema, fala de modo descritivo e pedagógico para ilustrar princípios de liberalidade, justiça e responsabilidade social, e não para estabelecer um novo mandamento financeiro para a Igreja cristã. Em nenhum momento ela instituiu, ordena ou exige um segundo dízimo nos mesmos moldes do primeiro, nem fixa qualquer percentagem adicional como dever universal do povo de Deus hoje. Ao mesmo tempo, este estudo deixa claro que a inexistência de um segundo dízimo obrigatório não diminui a responsabilidade cristã de doar. Pelo contrário, ela a aprofunda. Deus chama o seu povo a ir além da mera obrigação, cultivando um espírito de gratidão, fidelidade e generosidade proporcional à luz e aos privilégios recebidos. O plano divino permanece simples, equilibrado e coerente. Um dízimo claramente definido como pertencente ao Senhor, acompanhado de ofertas voluntárias, regulares e sistemáticas, frutos de um coração consagrado. Qualquer tentativa de impor múltiplos dízimos obrigatórios não encontra apoio nem nas Escrituras, nem no Espírito de Profecia, nem da história da Igreja, e acaba por obscurecer a beleza e a sabedoria do plano de Deus para o sustento da sua obra.